Você mora com quem? Eu moro com meu namorado. Você sabe o telefone dele de cor? Nem ideia. Eu acho que eu nunca tentei memorizar. Data de aniversário sem olhar ali no Facebook ou rede social ali de alguém dando parabéns. Você sabe das pessoas? Não rola. Se não for as redes sociais, eu não lembro de ninguém. E se você tiver que pedir socorro pra alguém numa emergência, você tem pra quem ligar de cabeça? Tenho, mas pelo celular. Tem que consultar o Tenho telefone. que consultar, sim. Se tiver sem bateria, não sabe. Não sei. Clara, você considera a sua memória boa? Nossa, eu já fui muito ninja da memória. Eu lembrava, assim, de coisa pra mim, pros outros, tava sempre na ponta da língua. Mas você sabe que ultimamente tem rolado muito de alguém me perguntar uma informação? Eu até saber onde é que eu posso achar, tipo, no e-mail ou no celular, mas de cabeça tá difícil. Pois calma que você não tá sozinha. Esse fenômeno tem até nome: amnésia digital. A gente confia tanto nos aparelhos pra guardar tudo que parece que a nossa cabeça vai ficando preguiçosa, sabe? Então, o nome do ator, a gente joga no Google. Como chegar? A gente usa o Waze. E é sobre isso que a gente vai refletir nesse episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca. E eu sou a Clara Novaes. Toda semana a gente vai pra rua e desenrola um assunto relevante na companhia de pessoas que podem ajudar você a levar uma vida mais solar. Sempre com rigor jornalístico e microfone aberto pra quem quiser palpitar. Hoje a gente tá aqui num café na Vila Madalena, bairro de São Paulo, onde uma galera costuma trazer o computador para trabalhar, para entender como a tecnologia tá afetando a nossa memória. Quase todas as mesas têm uma pessoa no laptop ou focadíssima no celular. O espaço é cheio de tomadas justamente para ninguém correr o risco de se desconectar. A gente vive num mundo hiperconectado, com todo tipo de informação acessível num dispositivo que virou uma extensão do nosso corpo. Bastam alguns toques no celular que a gente consegue encontrar qualquer dado. Desde a data de um evento histórico até a receita daquele bolo de chocolate que viralizou no Instagram. Mas será que essa facilidade tem um preço? Pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, descobriram que o simples fato de saber que podemos acessar uma informação facilmente já nos torna mais propensos a esquecê-la. Isso porque não nos preocupamos em realmente aprendê-la. Esse fenômeno vem sendo chamado de amnésia digital. Como estamos acostumados a terceirizar a memória para dispositivos como celulares e computadores, o nosso cérebro acaba se acomodando. O estudo é de 2023. O problema é que, com isso, a nossa capacidade de lembrar coisas importantes pode ser comprometida. Em vez de gravarmos informações de maneira duradoura, acabamos confiando em ferramentas digitais como uma espécie de HD externo. Um dos primeiros estudos sobre isso é de 2011, 4 anos depois do lançamento do iPhone, em pleno boom dos smartphones. E foi liderada pela psicóloga Betsy Sparrow, na Columbia University. No experimento, algumas pessoas foram instruídas a memorizar fatos de conhecimentos gerais, sabendo que eles estariam salvos em um arquivo, enquanto outras não teriam acesso a esses dados depois. O resultado? Quem sabia que poderia consultar depois tinha mais dificuldade em lembrar os detalhes, mas se saía melhor em lembrar onde as informações estavam armazenadas. Isso reflete como os motores de busca alteraram as nossas estratégias cognitivas. Por isso ganhou o nome de efeito Google, que hoje é um sinônimo de amnésia digital. Mas o que acontece quando não temos esses dispositivos por perto? Foi o que a gente investigou mais cedo aqui pelas ruas de Pinheiros. Mas se você tiver que ligar pra alguém, como é que você faz? Ah, claro que eu vou lá na internet pra ver, no WhatsApp e tal, entendeu? Não tem jeito, você tá viciada. Fica tudo lá, né? Tudo guardado lá. Exatamente. Eu já até anotei do meu irmão na minha carteira, né? Porque caso o celular seja roubado, ele é a pessoa que vai bloquear. Então foi por isso que eu anotei. Mas assim, de lembrar, não lembro não. Eu me peguei em um momento em que eu precisava do número dele offline, celular descarregado e tal. Eu falei assim, nossa, eu não sei o número do meu marido se não tiver uma agenda. Então, aí a partir desse momento eu decorei isso. E é muito interessante, até teve um dia, aí uma colega de trabalho falou, como é que eu vou embora? Acabou a bateria do meu celular. Eu falei, você vai de celular ou de carro? Né? Porque assim, você tem que saber pra onde você tá indo. E por que você acha que é endereço, telefone, você não tá sabendo de cor? É celular, né? Google Maps, WhatsApp, que a gente fica dependente, né? Dependendo do Maps e do WhatsApp, eu acho. Checa toda hora, né? Toda hora, muito louco.
As coisas estão mudando. Eu mesma sei até hoje, de cabeça, o telefone fixo de 2 amigas da infância. E elas nem moram mais nessas casas. Agora, o celular do meu namorado? Sei nem como começa. Mas antes de continuar mergulhando na amnésia digital, a gente precisa entender o que é e como funciona a nossa memória. Para começar, não há consenso entre os especialistas sobre a definição exata do que é memória. Mas, para partir de algum lugar, a gente pode dizer que se trata de um processo mental e biológico pelo qual informações, experiências, imagens, contextos e ideias são codificados, armazenados e recuperados. Ou seja, diferente do senso comum, não se trata simplesmente de um HD interno repleto de registros, em que basta abrir uma pastinha e clicar no arquivo para acessar as recordações e dados. A forma com que a gente processa as informações e vivências, registra elas e consegue acessá-las, ou não, é bem mais complexa que isso. A gente conversou com a psiquiatra computacional e neurocientista Natália Mota, que explicou que a memória não se concentra em um só lugar. Ela é a conexão de uma série de processos. O nosso cérebro é uma circuitaria, são diferentes áreas que processam informação e vão linkando áreas com outras áreas, e isso de acordo com os estímulos do ambiente. Então, tudo que a gente vai aprendendo, né, a gente pode dizer que esse é um órgão de interação do meio interno com o meio externo. É uma das principais vias que fazem essa interação entre o que está acontecendo por dentro e o que acontece por fora desse indivíduo. Então, sempre que a gente aprende alguma coisa, precisa resgatar as informações que já estão nesse circuito de memórias. O cérebro processa essas novas informações com as antigas, criando novas conexões. É assim que nossa aprendizagem vai se fortalecendo ao longo do tempo. Além disso, a Natália explicou que a memória pode ser dividida em subcategorias, como memória declarativa e memória de procedimento. Declarativa é tudo aquilo que a gente consegue colocar em palavras, como fatos históricos, datas importantes ou lembranças da infância. E de procedimento são habilidades motoras, como dirigir um carro ou tocar violão. Ela disse que as memórias de procedimento se dão na base de muita repetição. Por exemplo, no começo é difícil andar de bicicleta, mas a gente vai repetindo, criando analogias, tomando consciência corporal, até que fica internalizado. E mesmo que você passe um tempo sem pedalar, essas associações se ativam com facilidade quando volta a subir numa bike. Já as memórias declarativas vão sendo gravadas à medida que criamos laços fortes com memórias que já temos consolidadas. É preciso que a gente dê importância a elas para que elas se fixem. Seja por se ligarem a uma emoção, o que costuma acelerar o processo, ou por prestarmos atenção e repassarmos algumas vezes. E é esse tipo de memória que a Natália acredita estar sendo afetada pela amnésia digital. Eu acredito que esteja falando mais da dificuldade que a gente está tendo de reter informações novas, por conta até mesmo de se confiar nesse resgate de informações por outros dispositivos que não a nossa memória, o nosso arquivo pessoal, vamos dizer assim. E isso, como eu te falei, tudo depende do contexto, né? Então, por isso que eu acho que fala mais de memória declarativa. Nesse sentido, tem um aspecto aqui que é super importante a gente entender. A gente vai associando novas informações àquilo que é contextual, àquilo que a gente vai entendendo dentro de um contexto. É comum, por exemplo, associações entre modalidades sensoriais diferentes, né? Você tem um cheiro de lavanda e aquilo te resgata uma memória da tua avó, porque tua avó gostava de lavanda e a casinha dela tinha lavanda. Aí você toma contato com um chá de lavanda num lugar totalmente diferente. Nossa, saudade da minha avó. Por que isso? Porque são essas ligações de contexto que vão dando esse tom para as coisas. A Natália entende que o nosso aparato neural, em algum momento, vai se adaptar à era digital. Estamos passando por uma série de modificações sociais que estão afetando essa capacidade fisiológica, como aconteceu com o surgimento do livro, por exemplo. Ele foi a primeira tecnologia de transferência de informação declarativa para um substrato além do nosso cérebro, o que hoje marca diferenças na forma como lidamos com a informação em relação a determinados povos originários, que ainda precisam lembrar toda a memória de seu povo. A memória também pode ser dividida entre de curto e longo prazo. Quando a gente reclama que tá difícil lembrar das coisas, não costuma ser por algum problema na capacidade de registrar informações a curto prazo, mas sim por uma dificuldade de transferir essas informações do curto para o longo prazo.
E isso pode acontecer justamente porque estamos treinando pouco a nossa capacidade de reter informações. Sabe quando você tenta contar um caso que aconteceu recentemente nas férias? Um momento que você estava super presente, mas toda hora vem um branco? Ou quando você assistiu a uma aula com atenção, mas eram tantos conteúdos novos que, na aula seguinte, de revisão, parecia que o assunto era inédito. São exemplos de situações que podem ser reflexo da falta de exercício à memória. Talvez um aspecto fundamental aqui quando a gente está falando da amnésia digital, porque o que é que acontece? A gente se torna preguiçoso mesmo, é como se a gente tivesse um HD externo, com a sensação de que isso está ali sempre à disposição, e talvez esteja mesmo à disposição da gente, mas isso vai diminuindo a nossa habilidade de ir gerando e retendo essas informações, que essa é uma habilidade que também vai ser treinada. No momento em que a gente não vê mais, não tem mais essa pressão de contexto, isso pode ser uma habilidade que a gente está treinando pouco, que a gente está usando pouco. E aí você fica com essa capacidade de memória de curto prazo reduzida, atrofiada. Mas a questão vai além dessa dificuldade de consolidar a memória de curto para longo prazo, quando parece ser um problema para absorver informações recentes, como esquecer de passar um recado ou qual é o horário da reunião que acabou de ser agendada, tem outros componentes da cognição que podem estar em jogo, como a atenção. Muitas vezes a gente não está conseguindo memorizar as coisas porque, na verdade, você não está ali presente naquele momento, você não está atento. Isso tem toda uma discussão do mundo digital e como que o mundo digital tem mudado essa experiência das pessoas em estarem presentes no momento presencial e realmente interagindo com o ambiente real e não dividido nessas multitarefas em estar no presencial e no online ao mesmo tempo, porque a gente tem uma ilusão também de que a atenção pode ser dividida, e ela não consegue ser dividida. Quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você dificulta essa entrada da informação a curto prazo, porque você está focando em várias coisas e, na verdade, não foca em nenhuma. Quer um exemplo prático? Quando você não se lembra de onde deixou o controle da TV. Não é um problema de memória, é um problema de atenção. Provavelmente você estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por isso, não reparou onde deixou. O neurologista norte-americano Richard Hestack, autor do livro The Complete Guide to Memory, The Science of Straightening Your Mind, concorda com a Natália e diz que grande parte dos lapsos de memória atuais são, na realidade, problemas de atenção. Segundo sua teoria, é preciso focar em determinado momento para que ele seja gravado corretamente. E isso está ligado com a forma com que a gente consome conteúdo atualmente. Já ouviu falar em economia da atenção? É um conceito que descreve como a atenção humana se tornou um recurso escasso e valioso no contexto digital. Com tanta informação e estímulos competindo por ela, fica mais difícil focar e consolidar memórias. Fora que a gente fica dividindo a atenção entre o celular e o mundo real, né? Vendo TV, conversando com a família, no trabalho. Entre as pessoas que conversamos nas ruas, estava a professora universitária Isabel Prats, lá de BH, que relatou ver isso muito bem em sala de aula. Assim, às vezes eu paro e pergunto pro aluno do tipo, fulano, qual que foi, você tá aí olhando o celular, qual que foi a penúltima postagem que você viu? Você consegue me dizer? Ou qual que foi a antepenúltima postagem que você viu? E eles não conseguem dizer. Assim, enfim, eles veem aquilo e automaticamente aquilo desaparece da memória porque já existe uma infinidade de próximos conteúdos, assim, que eles vão rolando infinitamente, seja no Instagram, no TikTok, enfim. Pois é, no fim eles não prestam atenção nem na professora, nem no que tá passando no feed. Aí é como se a aula fosse um grande borrão, porque não memorizam nada. Essa relação entre celular e estudos me fez lembrar da conversa que a gente teve com o antropólogo Michel Alcoforado. Nela, ele citou como essa facilidade de acessar informações vem modificando não só o aprendizado, mas o mercado de trabalho, impactando várias profissões. Aqui, ele dá um exemplo. O taxista, em qualquer grande cidade urbana, ele não era só o fulano que te levava de um canto a outro porque ele tinha um carro e você não tinha. Ele era aquele, numa cidade como São Paulo, que sabia chegar no outro lado da cidade, numa outra região, sem precisar ficar preso ao Guia Rex, né? Que era aquele cadernão que tinha no porta-mala de qualquer taxista. Ou mesmo, quando você pensa em cidades como Londres, os taxistas eram testados, o quanto eles conheciam o nome de cada ruazinha da cidade.
Quando você vê o Waze entrando e a memória urbana e de mobilidade da cidade migrando para o aplicativo, o taxista virou um mero manejador de volante e de pedal do carro. E aí, se ele é um mero manejador de pedal e de volante, ele pode ganhar muito menos do que ele ganhava. Está vendo agora uma precarização do trabalho dos motoristas, sejam eles de aplicativo ou de táxi. E ele pode também ser substituído facilmente por máquinas, que é o que a gente vai ver nos próximos anos. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Faz todo sentido. Outra coisa que o Michel disse e eu achei interessante é que, além de interferir na forma como vivemos certos momentos e guardamos informações, essa disputa de atenção entre o online e o offline pode modificar quem a gente é e quer ser. Tem uma dimensão que é fundamental na construção da nossa memória e dos contornos da nossa subjetividade, que é a experiência. A gente vira o que a gente é pelo conjunto de experiências cotidianas que a gente vai guardando na nossa cachola. A gente vira o que a gente é pela incorporação que a gente tem da dinâmica do dia a dia, pelas vivências que a gente vai construindo. Porque não é só o que você viveu, mas é o que você viveu, é o que você guardou do que você viveu e o que você incorporou do que você viveu. E aí, quando eu começo a achar que eu tô no show da Bethânia, no Rock in Rio, no Lollapalooza, ou sei lá o quê, e vale mais a pena eu gravar o show com o meu celular do que ver, eu tô deixando de viver o presente. E aí eu tô deixando de usar o presente como mola de reinvenção do futuro, porque é para isso que serve memória. A gente entende o nosso presente e cria o nosso futuro através desse conjunto de experiências passadas que vão dando pra gente o nosso borradinho na lente para enxergar o mundo de uma forma específica. Mas a tecnologia não é apenas vilã. O Michel lembra que ela pode sim servir de aliada à memória. E em alguns casos, os ganhos trazidos são quase imensuráveis. Pense, por exemplo, na minha avó, que não tinha facilidade de gravar momentos com a mãe dela, com o pai dela, avós, e eles morreram, 50 anos atrás. Como você mantém essa memória viva dentro de você? Um drama difícil é você esquecer a voz da pessoa, né? Você esquecer aquilo que a pessoa tinha de mais único, que era a maneira como ela falava, como ela articulava. E hoje não. Hoje, todo mundo que morre continua vivo, porque deixa de ser esquecido. Porque vai ter o momento que o Instagram vai te lembrar o que aconteceu em 2010. Vai ter um momento que teu iPhone vai te lembrar o que aconteceu sei lá quando. Vai ter um momento onde volta. A gente pode até estar terceirizando a memória para várias coisas, principalmente para guardar dados e recuperar informações que podemos encontrar no Google e afins. Mas uma coisa é inegável: existem lembranças que ficam marcadas na gente e tecnologia nenhuma vai ser capaz de substituir. Isso mesmo. E a gente quer saber, quais são as suas memórias mais marcantes? As de infância, né? Essa semana eu vou ter um cliente que trabalha com produtos de pesca. E a hora que eu abri o site, me deu a memória afetiva. Meu pai era pescador. Então veio aquela lembrança dele me ensinando a pescar, de cuidar da isca. Eu tenho lembranças muito fortes quando criança e todas elas conectadas com a natureza, o que permeia até hoje na minha vida. Eu acho que visitar um lugar novo, pra mim, sempre vai ficar uma memória, assim, de um lugar muito legal, alguma coisa assim. Momentos fofos, mas eu também fico tentando meio que tirar fotos na minha mente, sabe? Tipo, ontem eu tive uma despedida, eu morava em Amsterdã e aí eu vim pro Brasil agora. E aí todos os meus amigos, tipo, me dando tchau e eu, tipo, tentando lembrar exatamente como aconteceu e tudo mais, sabe? Um show de rock! O que acontece no nosso cotidiano, o cotidiano da nossa filha, né? A agenda da escolinha, do que acontece. As coisas mais da família e do trabalho. Mas eu também consigo memórias recentes, por exemplo, eu danço, então eu também não tenho tecnologia nesse momento, né? Então a memória da música, do cheiro, do sentimento também fica bastante forte, assim, na minha memória. Mais de pessoas, eu acho que eu tenho, assim, memória musical, pra mim também é forte, que eu acabo associando com datas, com acontecimentos. Acho que a memória musical, acho que é a memória que eu mais associo, assim, sabe, com as coisas. E por que você acha que a memória que mais te fixa na sua mente é a musical? É porque ela lida com sentimentos, né? E aí, sentimentos desperta um gatilho, né? Eu acho que são memórias que têm uma emoção muito forte. Tem aquele nó emocional, ou tanto no sentido de tristeza como de alegria, essas você fica. E também tem vários tipos de memória, né? Minha memória é muito visual. Então eu tenho, às vezes até nem lembro, por exemplo, o nome de uma pessoa, mas eu lembro como ela é. Porque a emoção é bem forte. Mas assim, eu também lembro de detalhes, tipo, sei lá, a árvore como tava brilhando
pensando na cabeça do meu amigo. Não sei, tipo uns negócios. A reincidência, né? O dia a dia, o cotidiano, enfim, a pressão também, que a gente tem uma certa, né? Eu acho que seria isso, o cotidiano. Agora, apesar do nosso foco nessa conversa ser tecnologia, ela obviamente não é o único fator que impacta a nossa memória, né? Não mesmo, Dandara. A saúde mental, por exemplo, tem tudo a ver. Uma pessoa deprimida costuma ter mais problemas em lembrar das coisas que as demais. Isso acontece devido à conexão das emoções com a memória. O estresse constante também compromete bastante essa capacidade mental. Altos níveis de cortisol o tempo todo têm o poder de saturar o cérebro. É o que acontece na síndrome do burnout. Dormir bem também é extremamente importante. Vários estudos vêm comprovando que passar por todas as etapas do sono é essencial para que uma memória se solidifique. Considerando que 65% de nós tem baixa qualidade de sono, segundo dados do estudo Mapa do Sono dos Brasileiros, dá para entender ainda mais porque andamos tão esquecidos. Outros cuidados com a saúde também fazem toda a diferença na nossa memória. Praticar exercícios físicos, especialmente os aeróbicos, estimula a neurogênese no hipocampo, que é a criação de novos neurônios, essencial para o aprendizado e a memorização. Uma alimentação equilibrada também é importante, com destaque para as vitaminas B12 e ômega 3, presentes em alimentos como laticínios, ovos, carne de boi e de frango, peixes, frutos do mar, sementes e nozes. Quando elas estão em baixa, podem afetar as funções cognitivas. Enquanto o álcool e outras drogas dificultam a formação de novas lembranças, interferindo no aprendizado e no processamento de informações. Existe também o senso comum de que, conforme envelhecemos, a memória vai piorando, o que não é 100% verdade. Nossa capacidade de restaurar automaticamente o conteúdo da memória de curto prazo realmente diminui ligeiramente a cada década após os 30 anos. Mas um estudo de 2018 comprovou que, na ausência de doenças cerebrais, até mesmo os idosos mais velhos apresentam pouco ou nenhum declínio cognitivo ou de memória. Se você sente que a memória não anda lá essas coisas nos últimos tempos, um alento. Se for um problema de falta de prática e atenção, com um pouco de dedicação, é possível reverter a situação e fazer com que as chances de dar branco diminuam significativamente. Vamos lá, atenção redobrada. Evite fazer várias atividades ao mesmo tempo. Como disse a Natália, prestar atenção no que você está fazendo é essencial para reter informações. Deixe o telefone de lado quando o foco for outro e treine afastar dos pensamentos as outras 1000 tarefas do dia. Técnicas como mindfulness e outros tipos de meditação podem ajudar. Outro bom treinamento é não terceirizar toda a informação do seu cotidiano. Tente, por exemplo, decorar o telefone das pessoas que moram com você ou preparar aquele bolo de cenoura de sempre sem ter que consultar mais uma vez o aplicativo de receitas. Alguns jogos também são ótimos aliados da memória, como Sudoku e palavras cruzadas, que dão para curtir sozinho. Mas que tal usar essa desculpa para convidar gente querida para jogar Stop, Imagem e Ação ou Quem Sou Eu? Precisando de mais um estímulo para se dedicar à leitura? Então toma! Livros de ficção costumam ser mega benéficos para a memória, já que obrigam o leitor a se lembrar do fio de cada personagem para a narrativa, segundo o neurocientista Richard Restack, que tem mais de 20 livros sobre a mente. Escrever à mão ajuda a fixar o que é importante lembrar, porque o ato de anotar é um segundo olhar sobre a informação, o que reforça a memória. Fica aí a dica principalmente para os estudantes que estão trocando o caderno e a caneta por tablets e laptops. Ah, e se tiver tempo para ler em voz alta depois, melhor ainda. Maravilha! Acho que hoje aprendemos bastante, hein, Dandara? Eu vou até escutar de novo o episódio para testar se eu lembro de todas as informações. Boa ideia, Clara! Você já se perguntou como muitos dos conteúdos incríveis que a gente consome diariamente, como vídeos, textos, imagens e podcasts, são financiados? A verdade é que muitas plataformas independentes contam com o apoio direto da sua comunidade. Isso é o que mantém o conteúdo livre, autêntico e sempre inspirador. A gente está prestes a dar um passo importante. E em breve, vamos mostrar como você pode fazer parte desse movimento e contribuir para que os nossos conteúdos continuem chegando até você de forma verdadeira e sem interferências externas. Fica de olho! Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Siga a gente na sua plataforma de áudio favorita para ficar por dentro das novidades. Conheça também os outros canais do The Summer Hunter,
Os links estão todos na descrição. O Desenrola é apresentado por Clara Novaes e Dandara Fonseca, que também assinam o roteiro, com edição da Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpats. Até o próximo episódio.